embora o corpo fique assustado. Oh, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Agora Jeová Jirê, o Senhor proverá o sacrifício. Ele realmente proveu o sacrifício. Agora em Romanos capítulo 4, vamos começar com o versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, parênteses, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora você vê? Então nós, como cristãos, não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos quando estamos falando com Deus. Nós simplesmente cremos em Deus, e isto foi imputado a Abraão por justiça. Agora, os sentidos são instrumentos mundanos. Você crê nisto? Agora, Deus pode controlá-los, eu admitirei isto. Mas eles não nos foram dados para entrarmos em contato com o nosso Pai Celestial, porque ele não está na carne humana. Deus é um espírito, e nós entramos em contato com ele por espírito através da fé, crendo. Agora, se dissermos que eu tenho Quando eu tinha cabelo, eu tinha os cabelos ondulados, exatamente como meu pai. Meu pai tinha os olhos bem juntos, profundos, azuis. Muitas pessoas dizem, você se parece com seu pai, ou se parece com sua mãe. Bem, eu tenho muitas coisas que são como meu povo. Meu velho avô construiu o tabernáculo aqui. Alguns dizem, você é exatamente como seu avô. Você se parece com seu avô. Você fala como ele. Você tem natureza como a dele. O que é isto? É alguma força que foi passada através daquela geração que tenho aqui. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. Você vê uma garotinha diz, ela não se parece com a mãe dela? Ela age exatamente como sua mãe. Vocês já viram pessoas fazerem isto. Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Esta é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. Este é o homem terrestre ainda. Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito, estão vendo? Agora, Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas e sacerdotes, ele enviou seu Filho, ele enviou o Espírito Santo, ele fez tudo, e fez até mesmo um juramento por si mesmo de que ele faria estas coisas. Agora, quando Deus desce abundante e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. E quanto mais você cultiva isto aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. Exatamente como uma criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isto, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. E é aí quando este Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Agora veja, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam agora. Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã, as pessoas não querem crer em fé. Como Deus fez a terra? Ele falou. Amém! Você vê isto? Ele falou e o mundo veio à existência. E esse mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus. E ele creu em sua própria palavra. Aqui está! Observe isto! Esse é Deus e você é descendência dele. E Deus está em você. Ele crerá na própria palavra dele. Embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Vem o que quero dizer? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isso está certo? Então você não olha nas coisas que você vê, você olha nas coisas que Deus disse. O homem não tem muita vitória quando ele decai. Eu sei disso, exatamente. Deus realiza milagres através de um cirurgião hábil, através de drogas medicinais. Deus faz isto. O homem não faz isto. Deus faz. Em Salmo 103:3 diz: eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Nenhuma cura pode vir a não ser através de Deus. Alguém disse, o diabo pode curar. O diabo não pode curar. Ele pode fazer alegações. Como alguém tentando pegar o administrador disse, ora, irmão Branham disse, bem, Jesus disse, haverá muitos que virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, expulsei eu demônios em teu nome?
e tudo mais assim. Bem, disse, aquilo não significa que você é cristão. Ele estava falando sobre estes sinais seguirão aos que crerem. O irmão disse, mas só um minuto. Esta é a maneira, vocês, bando de eclesiásticos. Disse, vocês falharam em ver o verdadeiro significado da Escritura. Vocês sempre cometem erros em seu coração, ensinando como doutrina as tradições do homem. Eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram, ele é Beelzebu. Eles falharam em ver as Escrituras que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. Ele disse, hipócritas, disse, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo. Pois se conhecesseis, conheceríeis a mim e a meu dia, e as coisas que estão por vir. E vemos hoje que Deus prometeu nestes últimos dias que estas coisas aconteceriam. Qual o problema com as pessoas? Elas estão cegas. Aquele é poder do demônio, mesmo no estado eclesiástico. Tu disseste, Jesus nunca disse nada. Eles disseram, nós expulsamos demônios. Jesus disse, nada sei sobre isto. Eles estavam dizendo coisas que eles não fizeram. Alguém disse, uma determinada igreja denominacional, ele disse, deixa o pregador Branham curar um e eu curarei uma dúzia. Eu disse, se eu curasse um, você poderia curar uma dúzia. Ele disse, se você tivesse um dom como você disse que tem assim, disse, por que você não vai ao hospital e diz, todos vocês doentes, levantem e vão embora? Disse, todos eles teriam que obedecê-lo. Eu disse, é você um pregador do evangelho? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, desça aqui embaixo no bar e diga, todos vocês estão salvos, vão embora. Ele disse, eu poderia se eles crescem em mim. Eu disse, eu também poderia. Aí está você, fé na palavra. Você não poderia salvar a ninguém. E pregar o evangelho da salvação não faz de você um salvador divino, tanto quanto pregar a cura divina não me faz um curador divino, mas é a fé na palavra falada de Deus. E eu sei disto que alguns de nós temos mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disto. O diabo rirá de sua oração. Mas quando você vive certo e faz o que é certo, e age certo e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar, porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração. Isto é verdade. Agora ouçam, Abraão agora, um homem velho. Vou me apressar. Um velho agora, com idade bem avançada, 100 anos de idade. Deus já lhe tinha dado este filho cerca de 16 ou 18 anos depois, ou talvez 118, 20 anos de idade. Ele disse, agora leve-o para cima, destrua-o. E Abraão não titubeou na promessa. Ouçam isto, ele era como Deus, ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Ouçam, versículo 18, e o qual em esperança creu contra a esperança. Não tinha nem mesmo esperança para isto. Entretanto, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Agora ouçam, versículo 19. Vista a couraça, segure a taça. Observe, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Agora, se seu pai Abraão, do qual você é filho, através de Cristo, não atentou para seu próprio corpo quando estava morto, e que tal o seu, que está vivo esta manhã? Vem o que quero dizer? E aquilo foi antes de Cristo vir, aquilo foi antes de qualquer pacto ser feito, aquilo foi antes da grande nuvem de testemunha ter seguido, antes do Espírito Santo vir. E Abraão creu em Deus. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Não atente para a sua enfermidade, atente para o que Deus disse sobre ela. Se eu tivesse atentado para a minha, quando os irmãos Maio me disseram, você está acabado, eu estaria acabado. Mas eu não atentei para o meu corpo, eu não atentei para a minha enfermidade, eu não atentei para o que eles disseram, eu atentei para o que Deus disse. Mas quando eu estava cego, saía por aí de óculos, não conseguia nem mesmo ir cortar o cabelo. Tirava os meus óculos na barbearia e minha cabeça agitava até eu ter que me assentar. Deixava que ele cortasse o cabelo de outra pessoa, então voltava para a cadeira de barbeiro e tentava cortar o meu. O que seria se eu tivesse atentado para isto? Porém, eu não atentei para a cegueira de meus olhos quando aprendi de Deus. Quando o médico me disse, um bocado de comida sólida tirará a sua vida. Quando eu puxei, minha mãe está sentada ali como testemunha. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixa seco coado. Eu vivi por meio disso 1 ano aproximadamente. Eles disseram, bem, um bocado de comida sólida o matará. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei Deus em minha alma. Eu li ali onde diz,
Qualquer coisa que desejardes quando orardes, crede e receberei. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta. Eu disse, podemos orar?